Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo o Frei Antônio Moser. Nós estamos conversando sobre o primeiro aniversário do Papa Francisco à frente da Igreja, perspectivas e expectativas do Papado de Francisco. O senhor já mencionou no primeiro bloco e é o primeiro capítulo aqui do professor Agenor Briguente, lá da PUC do Paraná. Ele fala sobre a revolução da retomada do título Bispo de Roma. Não é que ele estivesse ausente, mas a ênfase que o Papa Francisco dá ao título Bispo de Roma. Que eclesiologia revela essa posição de Francisco? Em primeiro lugar, a primeira intervenção do Bispo de Roma numa igreja particular, não é, se deu no ano 98, quando a igreja de Corinto se rebelou contra o bispo, depôs o clero, então o Bispo de Roma interveio. E a partir daí nós vamos percebendo que o Bispo de Roma era aquele que detinha a primazia no sentido da fé e primazia, sobretudo, no sentido da caridade. Ali estavam os restos mortais de Pedro. Ali foi sacrificado São Paulo. Em outras palavras, Roma é a cidade realmente onde a igreja deixou o seu sangue. Então, essa referência. Mas, com o tempo, depois, sobretudo, aí do século IV, V, foi se esvaziando o poder temporal. E a igreja foi assumindo um papel temporal sempre maior. E depois, aí, de Carlos Magno, não é? Sacro Império Romano e assim por diante, os títulos foram se somando. E não só os títulos, mas a tiara, a mitra, ela não tinha um andar, chegou a ter 3 andares, nem sei como é que os papas conseguiam andar com aquilo, né? E Paulo VI foi um que reduziu esse tamanho dessa tiara, que se chama tiara, cheia de pedras preciosas. Ou seja, a igreja absorveu a pompa daqueles que mandavam nesse mundo. Ora, o Papa Francisco, como São Francisco de Assis, pés descalços, aliás, chama atenção, próxima vez que virem o Papa andando por aí, presta atenção no seu sapato. Aquilo deve estar já super gasto, né? Sapato preto, não está nem aí. A sua maneira de se vestir e tudo. Agora, despojando-se externamente, ele quer dizer, eu me despojo das pompas. Não é que vai deixar de exercer o ministério de Bispo de Roma com primazia na caridade, mas não, e muito claramente, na sua carta agora aí, ou encíclica, não é, sobre a alegria do Evangelho, ele diz, eu não quero governar sozinho, tem que haver uma descentralização, ou seja, conferências episcopais, os bispos na sua diocese, enfim, ele mostra exatamente isso. Bispo de Roma se despoja e não se coloca como se fosse um grande desse mundo. É o servo dos servos de Deus. Tem o mesmo sentido e vai na mesma direção quando ele, já naquelas reuniões em preparação para o conclave, ele fazia como cardeal a crítica a uma igreja autorreferencial, depois como Papa também ele retoma isso, vai nessa mesma direção? Perfeitamente. A igreja, ela no fundo, ela foi assumindo em certas circunstâncias históricas e diria, em tempos não muito distantes ainda, se considerava o centro do mundo e o centro da história da salvação. Aliás, por falar de centro do mundo, eu estou cada vez mais assim incomodado com uma perspectiva da Europa que se julga o centro do mundo e se espanta que o Oriente comece a aparecer com força nos mais diversos campos. A China, mas imagina, não é? Ora, gente, o que é a Europa? Um pontinho no mapa mundi. A mesma coisa também, não é? A igreja, o que é a igreja? A igreja é um sinal de Deus, sem dúvida nenhuma, e uma instituição que tem uma missão no mundo. Mas, gente, se Jesus Cristo é o sol, ele é o sol, que ilumina a todo ser que vem a este mundo. Então, a luz não vem só para a igreja, já começa por aí. O que seria a igreja? A lua.
mas quantas estrelas, incontáveis estrelas brilham no céu. Então aí nós temos já uma abertura para o ecumenismo, ver quanta coisa boa acontece em outras igrejas, outras religiões, quanta coisa boa fora dos coados das igrejas institucionalizadas. Ou seja, é Deus, é o Espírito Santo atuando na humanidade. Então a igreja, ela se coloca realmente no seu lugar, como aquela que quer servir, e não a igreja do poder. Esta posição, ela encontra resistências? É difícil de dizer, porque nesse momento, os que normalmente iriam resistir estão encolhidos. Estão esperando uma oportunidade, não é, para ver se pegam alguma fraqueza do Francisco ou então alguma fraqueza da igreja que vai se reestruturando nesse momento, porque realmente nós estamos dentro de um processo de reengenharia da igreja, do todo. E isso incomoda muita gente. Só que, por enquanto, os opositores, vamos dizer assim, dessa nova perspectiva, eles estão meio quietos, o que não significa que não estejam trabalhando. Porque sempre, de novo, quando há um movimento de renovação, você vai encontrar a resistência. Isso é normal em qualquer instituição e também na igreja. Agora, eu tenho certeza de que esse Papa, ele se impõe de uma tal forma, a sua personalidade, de uma tal forma que ninguém ousará se contrapor a ele de frente. Agora, por baixo dos panos, certamente há muito trabalho. Não necessariamente vinculado a isso que nós estamos falando agora, mas a reforma da Cúria Romana, ela é circunstancial, ela é uma reforma moderada, ela pode ser uma reforma profunda, né? A Vozes também lançou um muito bom livro sobre esse tema. Como é que o senhor está vendo esses movimentos de Francisco na direção da reforma da Cúria Romana? Veja bem, na realidade, isso é um número da revista Concilium e que nós transformamos em livro. Eu, pessoalmente, fiquei surpreso ao ler aí os vários autores, vários capítulos. Não é a primeira vez que a igreja tentou uma reforma da Cúria. E não é hoje o momento no qual a Cúria tem mais peso ao longo da história da igreja. Já houve períodos em que a Cúria foi mais forte. Por exemplo, durante o período de Avignon. Eu não sabia, né? A igreja na França. Mas, de qualquer forma, então, houve várias tentativas. Não vamos passar os séculos, a Idade Média, etc., mas chamar a atenção para o Papa Paulo VI, que tentou várias reformas, por exemplo, em relação à idade dos cardeais, não é? De ocuparem determinadas funções, depois os próprios bispos, a renúncia dos bispos, e assim por diante, depois o sínodo dos bispos, quer dizer, houve várias tentativas, não há dúvida nenhuma. Agora, não chegaram ao cerne da questão. O Papa Francisco, não sei se isso aí é da mídia ou de fato falou, mas dá a entender que é uma ferida dentro da igreja. O que não quer dizer que a cúria seja desnecessária. Ou seja, você tem que ter instrumentos de evangelização, como em qualquer organismo, você tem uma série de assessorias. Então, no fundo, a cúria estaria dessa direção. Só que a cúria tomou cada vez mais poder. E quanto mais os papas envelhecem, mais a cúria cresce. Quando o Papa chega um Papa novo, mesmo que não seja tão jovenzinho em idade cronológica, né, o nosso Papa Francisco, mas aí pronto, aí a cúria se recolhe. Mas eu não ousaria dizer que ela seja um mal. Ela tem que ser repensada para cumprir uma grande missão dentro da perspectiva de evangelização. Agora, eu já falei no intervalo, e vou jogar aqui verde para colher maduro, quem sabe nós cheguemos ao ponto em que a cúria não se estabeleça só em Roma, mas que ela esteja, digamos assim, um pouco por toda parte, representada, de tal forma que lá em Roma haja sempre um núcleo, não tenha dúvida, mas não precisa essa concentração tão grande. Eu não sei se nós temos tempo para ler essa frasezinha aqui. Nós estamos concluindo o programa por hoje. Mas aquele sonho, né, do Dom
Helder, né, de um papa louco que metia fogo em toda Roma e que ninguém conseguia apagar, não é? Parece que está se concretizando. Ou seja, ele está mexendo com tudo, não só com a Cúria, não, com o Banco Vaticano, não, o todo. É uma obra gigantesca. Agora, certamente, é o Espírito de Deus que está agindo através de Francisco. Vai e reconstrói a minha igreja. Felizmente, nós vamos poder continuar a nossa conversa no próximo programa. Por hoje, nós ficamos por aqui. Agradeço já a possibilidade do senhor continuar conosco. O Religare vai continuar com esse tema no próximo programa. O Religare, que é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, você pode acessar a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. O próximo programa é com o Frei Moser. Eu aguardo por você até lá.